capítulo 19, 28 a 30. O evangelista registra o seguinte: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Vamos orar. Amado Deus, nosso supremo Pai, eterno Pai, na manhã deste dia, Senhor, nós nos alegramos por estarmos aqui, e sabemos, Senhor, nós podemos sentir a Tua presença no nosso meio, mas a presença de um modo especial para nos orientar, para nos ajudar a entender o que diz a Tua palavra, e não sob a nossa sabedoria. Que o Senhor possa nos orientar no estudo das Tuas Sagradas Escrituras, para que a Tua igreja seja uma igreja edificada pela Tua palavra, edificada pelas verdades do Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu em nosso lugar. Por quem nós pedimos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Obrigado. Antes de começarmos a nossa mensagem, irmãos, eu preciso fazer um pequeno esclarecimento, tá? Geralmente, quando eu estou na escala de pregação, a mensagem, o estudo, eu não faço da noite para o dia, né? Por exemplo, quando eu estava escalado para esse dia, então a minha mensagem, o estudo, já está anteriormente lá, está gravado no meu computador. Eu vou lendo livros, agora nessa crise de pandemia eu li muitos livros, então eu vou lendo, já fui selecionando ele lá. E eu não mudo, né? Então, aquilo que está apenas nos últimos dias, você vai fazer aquela separação do esboço, né? Essa parte aqui, apenas isso aqui, né? O que eu quero dizer? Porque qualquer referência que tenha alguma coincidência com algum acontecimento aqui, quero dizer, é mera coincidência. Não existe intuição nenhuma aqui. Porque a palavra de Deus, sendo ela viva e eficaz, então nós não podemos fugir dela ou criar alternativas para ela. Nós temos que falar o que ela está. Uma coincidência muito forte que teve daqui, o título da nossa mensagem de hoje é Está Consumado. E daí eu vi a Isabelle postando o hino Está Consumado, esse hino que a gente cantou. Até eu perguntei para ela, vocês mudaram isso aqui? Não, isso aqui já vem desde antigamente, já estava ali. Então, uma feliz coincidência, está consumada. Bom, irmãos, vamos ao texto. Este acontecimento, esse episódio da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, ela está registrado também nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então tem alguns relatos, até que apareceu aqui no hino, que estão no evangelho e não estão no outro. Por exemplo, aqui no evangelho de João, está a expressão dita por Jesus, ou seja, o último brado do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, está consumado. Essa expressão consumado é aquilo que está terminado, aquilo que está acabado, aquilo que está pronto e que não precisa ser refeito. Então, quando Jesus disse, esse último brado está consumando, e interessante, o evangelista registra aqui, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito, ou seja, foi a sua última palavra, antes da sua morte, né? Bom, muito bem, eu quero fazer algumas referências nos outros capítulos. Por exemplo, que não está em João, Mateus, 27, 45, 56, então, em alguns trechos desta mensagem de Mateus, está dizendo aqui, desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra,
E por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ainda nesse texto de Mateus está escrito: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, estes relatos desses acontecimentos acerca da morte do Senhor Jesus Cristo, que sucederam por ocasião da morte do Senhor Jesus Cristo, após o seu último brado: está consumado. Esses acontecimentos eram indicativos de que a obra da redenção estava concluída. A obra da redenção, a qual Deus já tinha preparado desde antes da fundação do mundo, segundo o escrito na sua palavra. Então, esta obra, a obra da redenção, estava concluída e não precisava fazer nada. Ou seja, não era preciso mais fazer alguma coisa para completar aquela obra, porque está consumado. E quais foram esses acontecimentos? Aquilo que nós já falamos. Então, esses acontecimentos fizeram com que a natureza humana, ela reagiu de forma sobrenatural, denunciando que alguma coisa de suma importância estava acontecendo naquele momento. Não era uma coisa comum, uma coisa normal, uma coisa demonstrada ou revelada, um simples acontecimento igual aos demais acontecimentos. Era uma coisa sobrenatural. Ou seja, se fosse, talvez, imaginamos que se fosse nos dias atuais, isso aqui estava registrado nas revistas de televisão do mundo inteiro, mas naquele tempo não tinha, e Deus não estava focado em registrar para a imprensa, ou seja, para a glória dos homens. Ele fez aqui para contar o que aconteceria com a vida da sua igreja. Então, esses acontecimentos, houve uma reação da própria natureza. Irmãos, é o seguinte, que às vezes nós falamos da morte de Jesus Cristo, em todas as mensagens nós sempre estamos falando do pecado, da morte do Senhor Jesus Cristo, mas às vezes nós falamos com uma certa frieza, como se fosse uma coisa histórica, como dizem os historiadores do chamado Jesus histórico, quando eles querem contar a história de Jesus, então eles falam do Jesus histórico, como se fosse uma coisa tão normal. Mas isto que nós vemos que, pelos relatos da palavra de Deus, foi uma coisa surpreendente. Tem uma profundidade muito grande para as nossas vidas, que nós temos que pensar nisso. Quais foram esses acontecimentos? A terra tremeu, fenderam-se as rochas. É um acontecimento sobrenatural, não é isso que acontece todos os dias. O sol se escureceu e disse: houve trevas sobre toda a terra. Eu não sei se aqui era noite, um dia, se for, aqui era que nessa região era dia, houve trevas, porque ele disse que houve trevas sobre toda a terra, acontecimento sobrenatural. Sepulcros se abriram e corpos de santos foram ressuscitados. Irmãos, é um acontecimento sobrenatural, não é comum isso aqui. O véu do templo de Jerusalém rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Isto significa, anunciando que os holocaustos haviam cessado. Não havia mais necessidade do sumo sacerdote, uma vez por ano, entrar no Santo dos Santos para oferecer sacrifícios pelos pecados dos povos e pelos pecados de si mesmo. Acabou. A aspersão de sangue de touros e bodes e dos animais, por sua fraqueza e inutilidade, já estavam sido revogados, segundo Hebreus capítulo 7, verso 18, foram revogados, não tinha mais essas coisas. A salvação pela graça misericordiosa de Deus
focada na redenção da humanidade, estava verdadeiramente consumada, feita, não precisa fazer mais nada. E diante desses acontecimentos, e para o fiel cumprimento das Escrituras, desde o Velho Testamento, lá desde Isaías e outros profetas, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Esse texto está repetido em Mateus 4,16. A alma aflita e desesperada tinha agora a certeza de que os grilhões da morte haviam sido quebrados, despedaçados pela obra redentora do Calvário. O Senhor Jesus Cristo agora declarava graciosamente a salvação aos homens perdidos. Está consumado, está consumado. Tinha um escritor chamado Tozer, que ele escreveu o seguinte: era como se as almas exaustas se sentassem no lugar celestial de descanso e fossem revigoradas. A voz vinda do madeiro não os convocou a fazer algo, mas para que essas almas se satisfizessem, fossem satisfeitas no que já tinha sido feito. Está consumado. O que a nossa alma precisa fazer agora, irmãos? Se satisfazer na obra redentora do Senhor Jesus Cristo. A nossa alma, ela requer isso. Ela precisa se satisfazer na obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Não existe mais a ideia do véu fazendo a separação entre Deus e os homens, porque ele rasgou-se de alto a baixo. Não foi de baixo para cima, mas de alto a baixo. Se fosse de baixo para cima, alguém dizia: tinha dois anjos lá que um pegou aqui, não, ou dois sacerdotes, um pegou de um lado, pegou do outro, mas ele rasgou-se de alto a baixo. Uma coisa sobrenatural. Não existe portas fechadas para a salvação, como estava antigamente. As portas do céu estão abertas para todo aquele que reconhece e recebe, pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro selo da redenção mediante o arrependimento de seus pecados. Está consumado. Não se tratava também, e não se trata, meus irmãos, hoje de um novo conceito de vida, para um novo conceito para o intelecto humano. Tratava-se, sabe do que? De uma coisa muito importante, a nossa justificação. Sabe o que se tratava? A justificação. Fundamentado em Romanos 5, 1 e 2, conhecido, você já sabe a decor. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, essa paz que não tínhamos, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso a Deus pela fé, acesso a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. A nossa justificação era um problema jurídico que nós tínhamos para com Deus, porque pelo crime cometido pela humanidade, a sentença declarada era a morte. Veio para nós, pelo grande e excelso amor de Deus, a nossa justificação. Está consumado. É a voz da sentença de absolvição proferida pelo supremo juiz em favor da humanidade perdida pelo pecado, mas que agora essa humanidade pode se alegrar com a notícia de sua liberdade, da absolvição. Deixa eu dar um exemplo. Tempos atrás, neste fórum aqui, eu fui jurado, participei de um jurado. Resumindo, o réu foi absolvido, certo? Não bem aos detalhes, mas o réu foi absolvido. Interessante que depois da sentença lida pelo juiz, a sessão está encerrada a sessão, estavam os familiares ali. E, claro, normalmente eles vieram ali abraçar, cumprimentar. Quando esse homem saiu na porta, eu venho mostrando que o filho dele, mais ou menos
Eu calculo uns 3 anos. Aquela cena, o filho pulou nos braços do pai. Pai e filho se abraçaram. Ele foi até o carro, agarrado o pai. Parece que ele estava dizendo, eu não ouvi o que ele dizia: filho, o pai não vai mais para a cadeia. Filho, o pai está livre. Filho, o pai recebeu a absolvição. Que coisa, era uma coisa fantástica, me marcou muito isso daqui, aquele momento. Irmãos, aconteceu com a gente também. Quando Jesus deu esse brado lá na cruz do Calvário: está consumado. Nós, seres humanos, deveríamos ter essa alegria. É mesmo Jesus está dizendo: filho, você não vai mais para o inferno. Deus está dizendo: filho, você está livre. Filho, você não vai ser condenado, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas às vezes, meus irmãos, nós tratamos isso aqui como um fato histórico. É uma coisa profunda. O homem sempre tratou pecados como uma desgraça. Aconteceu alguma coisa? Nossa, aconteceu uma desgraça na vida daquele homem. O homem, às vezes, ele não trata o pecado como um crime. Trata às vezes como uma doença e não como uma culpa. Mas pela palavra de Deus, eu estou dizendo aqui, pela palavra de Deus, segundo os ensinos da palavra de Deus, numa opinião do pregador, numa opinião de teólogo nenhum. Romanos 3, 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. É da revista atualizada. A revista corrigida diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, porque vem a sentença final, o salário do pecado é a morte. Irmãos, para resolver esse problema sério, vamos dando sequência ao nosso estudo, para receber a solução, para resolvermos esse problema sério. O homem precisava de um substituto, eu precisava de um substituto, porque eu em todas as minhas forças, com todo o meu ser, eu não conseguia pagar a minha culpa, eu ia para o inferno. Eu precisava de um substituto. Nós, homens imperfeitos, precisavam de um substituto perfeito, sem dívida nenhuma, para que pudesse sofrer em nosso lugar a crueldade das nossas dores, a crueldade das nossas sentenças. Ele precisava sofrer no meu lugar. Este é o substituto perfeito. Aí percebendo então a perfeição do substituto. Vamos procurar um substituto perfeito. Deus olha para a terra. Salmo 14, 2 e 3 diz o seguinte: Deus do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, para ver se há alguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E Deus, Ele não encontra na humanidade um substituto perfeito. Eis o seu Filho, Jesus Cristo, era o substituto perfeito. 1 Pedro, falando desse substituto perfeito, ele diz assim, segundo 1 Pedro 2, 22 a 24, o qual não cometeu pecado nem dolo algum se achou na sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, e por suas chagas fosse sarado. Pois os fardos pesados que cediam às minhas forças, ele tomou sobre si. Foi tão grande esse fardo que ele tomou sobre si. Lá em João 12, 27, na sua agonia antes da sua morte, lá, João 12, 27, ele disse o seguinte: agora está angustiada a minha alma. E ele faz uma pergunta: que direi eu? Como diz: Pai, o que eu faço? Pai, salva-me desta hora. Salva-me desta hora. Mas de repente houve uma reflexão, e ele: não, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Eu vim para esta hora.
É comigo mesmo. Eu tenho que suportar. Então, os fardos pesados que eu não podia suportar, recaiu sobre ele. Mas não somente o meu, o de todos nós aqui, recaiu sobre ele. E ele quase que ele não suportava. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele chegou ao limite. Ele chegou ao limite, quando ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas contudo faça-se a tua vontade. E esse que ele disse aqui agora: Pai, salva-me desta hora, me livra desta hora. Ai, mas Pai, Senhor, foi precisamente que eu vim para isso. Ele chegou ao limite, mas ele suportou por mim e por você. A obra da redenção não foi uma empreitada como acontece na vida secular, que no final da obra a empreiteira recebe o dinheiro, pega, vai gastar e vai conduzir uma outra obra. Ela não foi uma empreitada. Esta obra, essa missão que o Senhor Jesus Cristo tinha. A obra da redenção estava no prazer de Deus, estava no contentamento de Deus, estava no beneplácito de Deus, aquilo que agrada a Deus, porque o Pai e o Filho faziam parte desta obra. Vamos pensar isso? O Pai e o Filho faziam parte desta obra. Alguém disse certa vez que o Pai planejou e o Filho executou. Portanto, esta obra tinha um propósito. Eram os mesmos executores. Deus nos salvou. Por que Deus nos salvou? Ele nos salvou para o louvor de sua glória. Mas, meus irmãos, aqui nós temos ouvido muito que, por uma influência da nossa cultura religiosa, isto está na cabeça de muitos incrédulos e até na cabeça de alguns nominalmente crentes, que havendo salvação do inferno é o que basta, não precisa outra coisa. É comum muitas vezes você ouvir em velório, ele ou ela passou desta para uma melhor, ele foi desta para uma melhor. Ou seja, aqui estava bom, não era ruim, mas ele deve estar no lugar melhor. As pessoas sempre comparam o viver desta vida que conhece com a vida pós-morte que não conhecem. Por isso dizem ele deve estar num lugar melhor. Cultura religiosa, a oração pelos mortos é um procedimento da cultura religiosa. O purgatório é um estágio de purificação das almas, segundo a cultura religiosa. Dante Alighieri, um escritor italiano que escreveu, autor da Divina Comédia, ele faz isso. Na sua descrição lá, o livro ele retrata 3 estágios: inferno, purgatório e depois paraíso. Então, nesta obra de ficção do Dante Alighieri, ele diz que quando todo mundo morre, vai tudo para o inferno. Daí sofre um pouco lá para pagar os pecados, daí passa para o purgatório para fazer a purificação. E depois do estágio do purgatório, daí que vai para o paraíso, né? Então, na mente do Dante Alighieri, todo mundo sofre um pouco, mas tudo vai para o paraíso. Cultura religiosa. Mas graças a Deus que os caminhos dos homens não são os caminhos de Deus, e Deus não nos justificou simplesmente para nos livrar do inferno. Pense nisso, irmãos. Deus não nos justificou, a justificação lá não foi simplesmente para nos livrar do inferno. Ele nos justificou para sermos os seus filhos pela adoção, conforme descrito no capítulo 1 de Efésios. Pela adoção, nós somos filhos de Deus pela adoção, e juntamente com Cristo, herdeiros com Cristo da promessa. Para o quê? Para o louvor da sua glória, ao final de tudo, para o louvor da sua glória, da glória de Deus. Nós estamos aqui. Se fosse, meus irmãos, simplesmente para nos livrar do inferno, não compensaria o sacrifício do seu unigênito filho. Porque daí a vida terminaria ali na sepultura. Morreu, tá, acabou. Nossa vida terminaria na sepultura. Não. E daí? Qualquer pessoa que desejasse fugir das responsabilidades, diz: eu não tenho mais que... vou deixar de tratar de filho, preocupação com o filho, não vou pagar minhas dívidas, então eu quero morrer, porque o final da sua vida seria a sepultura. Mas não é assim. Muita gente desejaria a morte, se o nosso final foi a sepultura. Mas Deus, Ele valoriza.
Para Deus, o valor de uma alma custou muito caro. Até tem um hino que os nossos irmãos pentecostais cantam, o valor de uma alma. Portanto, precisamos entender que aquilo que lhe custou muito caro, Ele quer a recompensa. Por isso, Ele quer levar os redimidos para o louvor de sua glória. E para isso, disse Jesus certa vez: eis que vou preparar-vos lugar para que onde eu estou, estejais vós também. Só que naquele momento, existia um Tomé que não sabia o caminho. Quando ele disse: vós sabeis o caminho? Foi quando ele ensinou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas Tomé disse assim: Senhor, a gente não sabe para onde é que tu vais. Como que nós vamos saber o caminho se nós não sabemos para onde o Senhor vai? Ele não sabia o caminho. Nós temos uma lição aqui, irmãos. É o seguinte: às vezes nós falamos dos perdidos no mundo, mas também temos que falar, às vezes, dos perdidos na igreja. Tem gente perdida no mundo e tem gente perdida na igreja. Tem gente que está na igreja e não sabe por que está. Porque está na igreja, né? Aos religiosos do mundo e os religiosos da igreja. Há pessoas que às vezes entendem que o simples fato dela estar na igreja, na comunhão de todos, ele já fez a sua parte com Deus. E nós sabemos que as coisas são profundas. A nossa justificação, o clamor de Jesus está consumado. A nossa justificação não é uma coisa complicada, mas ela tem um significado, uma profundidade incrível. Porque sendo a obra de Cristo devidamente consumada, resultando na nossa justificação pela fé, e considerando que o plano soberano de Deus para a salvação do homem não termina no Calvário, não terminou no Calvário, mas que deveria prosseguir pelos séculos dos séculos. Isso vamos diferenciar aqui, porque nós dizemos, quando Jesus disse está consumado, terminou a obra, mas é semelhante. Veja bem, vamos dar um exemplo. Você vai construir a sua casa, você mesmo construir a casa. Você não comprou a casa, você vai construir a casa. Então, por tempos você ficou juntando dinheiro, poupando aqui, poupando ali, daí você construiu a sua casa do jeito que você é: 3 quartos, um quarto para o filho, um quarto para a filha, um quarto para o casal. Depois você mobiliou a casa, pôs tudo lá o que ela precisava: TV, sofá, tudo pronto, pintado. E daí você recebeu a chave, e você chaveia a casa e: você não vai morar na casa? Não, eu fiz tudo isso aqui, eu não vou morar, vou pagar aluguel. Uma coisa sem sentido. Tem algum sentido? Não. Assim a obra, se ela terminasse lá no Calvário, isso aqui, não, ela está continuando hoje. Por isso nós estamos aqui, porque a obra do Calvário, ela continuou. A igreja continuou. Nós somos a igreja viva, e nós somos resultado daquele acontecimento, porque a obra do Calvário, ela continua. A salvação não terminava no Calvário, mas deveria prosseguir. Para isso, meus irmãos, a igreja foi fundada. E sendo esta igreja a agência de Deus aqui na face da terra, representada por seus seguidores, cabe hoje a cada um de nós o fiel cumprimento desta missão. Aquilo que Jesus disse certa vez: vós sereis as minhas testemunhas. Vós sereis as minhas testemunhas. A questão de sermos testemunhas de Cristo implica em vivermos como cristãos aprovados por Deus e não como mundanos aprovados pelo mundo, contrariando a vontade de Deus. E diante dessa exposição, dessas verdades da palavra de Deus, com respeito à palavra de Deus, nós concluímos que o nosso viver cristão está condicionado a uma questão muito séria: a nossa dependência de Deus. Nossa dependência de Deus. Nós tratamos no estudo passado, porque disse Jesus: sem mim nada podeis fazer. Meus irmãos, quando nós tentamos fazer as coisas sem a submissão da dependência de Deus, uma série de coisas erradas pode acontecer na nossa vida. Disse Jesus: sem mim vocês não podem fazer nada, não façam nada sem mim. Temos nossas deficiências, temos o nosso pecado, temos os nossos problemas,
O Senhor, ele leva o nosso fardo, Ele ajuda-nos a levar o nosso fardo, porque Ele disse, o meu fardo e o meu jugo, eles são suaves. Para resumirmos o foco dessa aplicação, nós veremos algumas verdades bíblicas a respeito da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, não devemos fazer nada sem a dependência de Deus. E é muito bom quando nós usamos a dependência de Deus, porque há uma probabilidade muito grande de tudo dar certo, sabe? Quando você entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará. Às vezes a impaciência nos impede disso, de entregarmos o nosso caminho ao Senhor. Às vezes nós queremos entregar o nosso caminho ao Senhor, mas às vezes alguma coisa está demorando, nós somos impacientes. Lembra daquele episódio que aconteceu lá no deserto, com a serpente de cobre, lá que nós falamos, a impaciência do povo levou o povo ao pecado. Não seja impaciente, não seja impaciente, ou seja, não devemos ser impacientes. Eu estou falando para você, não seja impaciente, mas eu estou falando para mim também, nós não devemos ser impacientes com o Senhor. Tudo tem seu tempo certo. Algumas coisas que o Senhor, que falamos a respeito da igreja fundada pelo Senhor Jesus Cristo. Voltamos atrás, quando Jesus disse está consumado, através desse feito realizado, se concretizou a obra da redenção, teve a nossa justificação, porque nós não seguimos igreja sem justificação. Deus não vai eleger uma igreja sem aqueles que não são justificados, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo é a igreja comunhão dos santos, aqueles que Deus preparou, não que o homem preparou, mas aquele que Ele preparou. Mateus 16, 18 diz o seguinte, quando Jesus disse a respeito da fundação da sua igreja, tu és também, eu te digo, falando a Pedro, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus irmãos, a igreja não é um templo de 4 paredes, porque se fosse assim, as igrejas também terminavam na sepultura. Se fosse a igreja o templo de 4 paredes, as igrejas lá da Ásia, Esmirna, Pérgamo, Éfeso, Tiatira, Sardes, Filadélfia, já tinham morrido tudo, né? Mas os crentes daquelas igrejas, os crentes verdadeiros estão com Cristo. Aquelas igrejas lá, algumas têm uns pedaços lá, tem colunas quebradas lá, tem holocausto de templo lá, elas não existem mais. Então, a igreja somos nós, pecadores redimidos pelo sangue do Cordeiro, resultante daquele momento está consumado. Diante disso, meus irmãos, nós temos que levar a sério o seguinte: não temos igreja, então não temos igreja. Porque se temos igreja, não podemos ser servos. Se temos igreja, não tem servo. Pois quem é servo não pode ser proprietário. É como na empresa que você trabalha, lá tem o chefe e você é funcionário. Você é funcionário, você não é o chefe, você não é o dono da empresa, você é um funcionário. Na igreja do Senhor Jesus Cristo é assim, eu e você somos servos, não somos proprietários, então nós não temos igreja. Às vezes, como ponto de referência, nós dizemos, eu pertenço à igreja do fulano lá, eu pertenço à igreja do Beltrano, apenas como ponto de referência. Nós não temos igreja, nem o pastor tem igreja, é o dono da igreja, porque o pastor também não é igual a nós, ele é o servo do Senhor, graças a Deus por isso. Tá? Colossenses 1, 17 e 20, eu quero fazer um apanhado aqui dos versículos sobre a igreja. Colossenses 1, 17 e 20 diz o seguinte: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Olha aqui que coisa interessante. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer no céu. Ele é a cabeça do corpo.
Aí nós concluímos nessa analogia, isso aqui é uma analogia, tá? A analogia é uma figura de linguagem, são as chamadas figuras de linguagem. Ele é a cabeça do corpo. Olha, pode haver corpo sem braço, pode haver corpo sem pernas, ou qualquer outra deficiência física, mas não existe corpo sem cabeça. Ou alguém já viu um corpo vivo sem cabeça? Não existe. Ou alguém já viu algum corpo vivo sem cabeça? Funcionamento de cada membro em sua devida função, vamos dizer, os membros do nosso corpo, é uma coisa essencial. Se um membro do nosso corpo não funciona direito, ele prejudica o corpo inteiro, certo? Se você machucou o pezão, bateu um martelo no dedo ali, você não pode dirigir, porque você usa os dois pés, né? Ou para pisar no freio, ou para pisar no acelerador, ou para pisar na embreagem. Você já está impedindo. Então, às vezes, o não funcionamento de só membro do nosso corpo, ele prejudica o corpo inteiro. Lá. Também, Efésios 5, 23, diz o seguinte: porque o marido é a cabeça da mulher. Não estamos falando sobre o casal. Como também, é uma outra analogia, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do mundo. Então, essas duas analogias. Uma ele diz, ele é a cabeça tem um significado, e sendo o cabeça tem outro significado. É muito comum na empresa você chegar assim, ei, quem é o cabeça aí dentro? Quem é que é o mandante? Estava sendo o chefe. Nesse caso, nós não dizemos o chefe, mas o senhor da igreja. Então ele se apresenta como a cabeça do corpo da igreja, e ele se apresenta também como o senhor da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Irmãos, partimos para a conclusão. Então nós temos consciência de que nós pertencemos ao corpo de Cristo, a igreja de Cristo representada desse corpo, sendo Cristo a cabeça desse corpo, sendo Cristo, o Jesus Cristo, o Senhor dessa igreja, e nós simplesmente somos servos dele, certo? Só que assim como todo servo, todo empregado, todo servo, ele tem um papel para desempenhar. Não existe servo de braços cruzados. Servo é aquele que serve, servo é aquele que trabalha, aquele que faz alguma coisa. Não existe servo que não esteja ali para não fazer nada. Não existe aqui. Quanto ao nosso comportamento na igreja de Cristo, vejamos algumas referências. 1 Coríntios 10, 32, diz o seguinte: não vos tornei causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. É o Senhor Jesus Cristo que está nos recomendando, a palavra de Deus que está falando. Então, na igreja de Cristo, temos que falar isso aqui, irmão. Na igreja de Cristo, ninguém tem o direito de fazer o que quer e o que bem entende, porque a igreja não é nossa, a igreja é de Cristo. Não é como na minha casa que eu faço reforma daqui, faço reforma dali. Não, na igreja de Cristo não. É Cristo, sem a autorização de Cristo, nós não somos nada. Não, ele mesmo disse, sem mim nada poder se fazer. Então, nós temos que ser criteriosos no trabalho de Deus. Se não formos criteriosos quanto ao ensino da palavra de Deus, por exemplo, eu estou falando aqui da palavra de Deus, eu estou procurando ver os textos bíblicos. Se você tiver, não, você está errado, então, vamos ver aqui, eu estou me referindo aos textos bíblicos, porque nós temos que ser criteriosos quanto ao ensino da palavra de Deus. Nós não podemos ensinar doutrinas de homens, não podemos ensinar doutrinas criadas pela invencionice dos homens, não podemos afirmar como verdade aquilo que não é verdade, não podemos pregar, por exemplo, a mensagem que agrade a todos e não ofenda ninguém. A mensagem é da palavra de Deus. Se eu sou ofendido por uma mensagem, eu fui ofendido pela mensagem da palavra de Deus, eu tenho que refletir, opa, o que eu estou fazendo isso aqui? A mensagem é da palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, nós como servo de Deus, não como na igreja, nós temos que ser criteriosos em tudo, porque se nós não formos criteriosos na palavra de Deus, as nossas ofertas são uma oferta de Caim. Deus se agradou da oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. E sobre essa questão, Isaías fala
Isaías 1,13, ele fala sobre o culto hipócrita, é a palavra de Deus, por isso estou falando, é a palavra de Deus que está dizendo, graças a Deus que é a palavra de Deus, que não é uma opinião de teólogo, não é uma opinião de ninguém, é ela que está falando aqui, sobre o culto hipócrita. Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias. A sintetização, a conclusão que ele fala aqui, é terrível. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. O Senhor Jesus, quando expulsou os vendilhões do templo, deixou-nos uma lição clara a esse respeito. O lugar da oração é o lugar santo e deve ser santificado. Não podemos permitir que coisas estranhas possam interferir no ajuntamento solene. Isaías chamou este momento de solene porque pressupõe-se a presença de Deus de uma forma especial. Vejamos lá no episódio que aconteceu lá quando Salomão foi fazer a inauguração do templo, diz que o templo encheu-se de fumaça, porque a presença de Deus, houve manifestação da presença de Deus. Portanto, o momento solene, o momento do culto, é um momento de respeito, é um momento de reverência. Afinal de contas, tudo o que fazemos como parte do culto deve ser feito com um espírito de referência. E não é somente o nosso comportamento exterior, irmão, que pode ser nosso comportamento exterior pode ser visto e analisado por todos, né? O problema muitas vezes é o nosso coração, sentimentos impuros, ou nossa mente de pensamentos impuros que podem resultar em práticas pecaminosas, em práticas impuras que ninguém vê. E esta reverência ao nosso Deus é requerida em qualquer lugar que estivermos, onde for invocado o nome do Senhor. Disse Jesus: onde estiver unido 2 ou 3, ali eu estarei. Onde for invocado o nome do Senhor, ali deve ser um momento solene, porque é um momento de respeito. Abacuque 2:20. Deus está no templo, cale-se diante dele. Deus está no templo, cale-se diante dele. Em algumas, às vezes, esse ato de reverência, às vezes, falta em algumas igrejas. Principalmente, às vezes, em igreja grande. Igreja grande, às vezes, vai mudar aquilo lá naquele muro. E daí, nos últimos bancos, sentam os menininhos lá, os menininhos junto com as menininhas. Daí, o pregador está aqui, eles ficam de conversa aqui. Eles não entenderam a reverência do culto. E, às vezes, é filho de pastores. Eles não entenderam a reverência que tem no culto. A igreja é santa, meus irmãos. Efésios 5:27, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa. Olha o que Paulo fala em Efésios 5:27, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa sem mácula. É a palavra de Deus que está falando, não é eu, não é o pregador que está inventando. Nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Mas alguém pode argumentar o seguinte: sim, a igreja tem problemas, nas igrejas há pecados. Sim, é uma verdade. Porém, a igreja de Cristo pode sim ser afetada por esses e muitos outros problemas, mas Jesus está dizendo na sua palavra que ela não pode ser contaminada, porque a igreja ela é santa. Portanto, problemas havidos na igreja precisam ser devidamente tratados. Se a doença de um membro do nosso corpo pode afetar o corpo inteiro, ele precisa ser tratado. Temos que levar ao médico, temos que ir procurar um médico e o remédio correto. Caso contrário, como tem acontecido, uma doença, ela pode gerar uma outra doença, certo? Impedindo muitas vezes a cura do corpo. Assim, um pecado não tratado pode gerar outro pecado ou outros pecados, como as consequências podem ser trágicas. As consequências podem ser trágicas.
A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é apresentada no livro de Apocalipse como a noiva do Cordeiro. Qual o tratamento que você dá a uma noiva? Todo mundo sabe, não é preciso explicar aqui. Então ele diz, Apocalipse 19, 7 a 8, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos, o linho fino, o linho puro são a justiça dos santos, daqueles dos redimidos pelo Senhor Jesus Cristo. Para terminar, a igreja de Cristo não tem misticismo, a igreja de Cristo não tem laicismo, como é pregado aqui no nosso país, ela não tem ecumenismo, porque ela é a igreja santa, santo que ela é separada do mundo. Ela não tem união com seitas filosóficas, ela não tem convênio com o mundo, ela não recebe prestação de serviço do mundo. A igreja é santa, meus irmãos, porque foi escolhida e instituída pelo Senhor Jesus Cristo, e quando de sua gloriosa vinda, ela será como a esposa do Cordeiro. A esposa do Cordeiro não é qualquer coisa, ela será como a esposa do Cordeiro. Mas quem é a igreja? Eu e vocês, nós somos essa igreja. Portanto, seus membros dessa igreja, devem levar uma vida santificada, ter uma conduta santificada, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Diante do que foi apresentado, irmãos, devemos conservar a unidade da igreja, para que no corpo de Cristo não haja divisões, conforme a recomendação do apóstolo Paulo, quando ele advertiu certa vez a igreja, diz: olha, vocês dizem, um é de Cefas, outro é de Apolo, outro de Paulo, outro de Cristo. Ele disse o seguinte: Cristo não está dividido. Cristo não está dividido. Última ilustração. Eu vi uma ilustração de um homem que estava fazendo um estudo sobre a unidade da igreja. Daí ele pegou uma bacia de batata. Tinha batata de todo tamanho, umas pequenas, outras maiores. Diz: todas elas estão juntas, mas elas não têm uma unidade, porque elas são diferentes, uma diferente da outra, mas todos aqui são batatas, né? Daí é o seguinte, ele cozinhou, depois de cozida, ele descascou as batatas, passou naquele negócio daquele que moe as batatas, para fazer um purê. Depois que ele fez o purê da batata, diz: agora sim existe uma unidade, agora não tem diferença de uma para outra, agora sim você não sabe quem é a maior, quem é a menor, porque agora tem essa unidade. Daí ele, na conclusão, na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos desta unidade. Nós não podemos ter divergência. Não, assim, você pensa desse jeito, eu penso desse outro, aquele pensa de outro jeito, então você defende a tua ideia, eu defendo a minha. Não. Nós, na igreja de Cristo, nós precisamos ter unidade, porque a cabeça não está dividida, e Cristo é a cabeça do corpo desta igreja. Irmãos, o fiel zelo pela causa de Deus, o zelo pela igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, não o templo de quatro paredes, ela depende de cada um de nós, ela depende de mim, ela depende de você. E vamos nos submeter à dependência de nosso Senhor Jesus Cristo, porque voltamos naquilo que Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Que Deus nos abençoe. Amado Deus, obrigado por esse dia. Obrigado pela Tua palavra. Que a Tua palavra possa, a Tua palavra, Senhor, não a palavra do pregador, possa chegar aos corações, possa ser entendido, Senhor, pela Tua igreja, para que esta igreja seja uma igreja viva. Somos fracos, somos frágeis, Senhor. Temos as nossas falhas, Senhor, mas nós agimos pela Tua misericórdia, não pelos nossos recursos próprios, mas nós agimos e confiamos na Tua misericórdia, porque aquele brado que o Senhor deu na cruz do Calvário, o último brado, há 2000 anos atrás, está consumado, e com isto o Senhor fundou a igreja, e com isto o Senhor nos justificou, o Senhor nos livrou do inferno,
não há condenação para nós, mas principalmente que o Senhor está nos preparando, nos preparou para o louvor da sua glória, e quando pela vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos certeza que vamos cantar e rejubilar junto ao Cordeiro de Deus, aquele que venceu a morte e está vivo para os séculos dos séculos. Amém.